Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aos nossos vídeos, né, na sequência de aulas, nesse daqui eu vou estar explicando para vocês o cristal de silício, né? A gente começou a explicar e vamos dar continuidade. Então nós vimos que o silício ele vai ser um elemento ali do grupo 4 da tabela periódica e teremos um número atômico de número 14. Então ele segue a configuração atômica de 1s2, né, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2. Só para a gente lembrar, o silício, ele sendo como um material semicondutor, utiliza-se ele com grande importância dentro da nossa eletrônica moderna. Por isso que a gente está estudando ele. Ele constitui ali a base física, praticamente, para não todos, mas para quase todos os circuitos integrados, né? Desde CMOS, sensores e muitos dos modelos ali de sistemas embarcados, tá? Então, ele possui quatro elétrons de valência, o que vai permitir formar, né, quatro ligações covalentes tetraédricas, que é o que a gente comentou na nossa última aula. Então, a sua estrutura cristalina vai ser constituída como? O silício, quando ele cristaliza na estrutura diamante, né, cúbica, ele vai ser caracterizado por: nós vamos ter uma rede cúbica com face centrada, FCC, e a base de dois átomos. Cada átomo possui uma coordenação de 4 e um parâmetro de rede de A5.43. E o que isso daqui vai representar para nós? Nós vamos ter esse compartilhamento de elétrons, tá bom? Então eu tenho essa base de dois átomos que vai compartilhar os seus elétrons entre si. Essa estrutura para a gente, ele vai ser muito semelhante da banda eletrônica da formação. Isso porque, se a gente lembrar do semicondutor que nós falamos na nossa primeira aula, nós vamos ter o silício, os semicondutores possuem 4 elétrons na sua última camada e os isolantes possuem 8. E nós temos ali a relação, né, dos condutores que possuem um. Então, a vantagem do silício é o quê? Ele vai trazer para nós essa excelência na nossa estabilidade térmica. Então, eu tenho uma alta qualidade, né, cristalina. Então, facilita a minha dopagem no momento de fazer essa unificação do meu cristal e ter essa rede cúbica de face centrada. Eu consigo ter um óxido, né, isolante natural por conta dessa condição. Eu tenho um custo baixo também e principalmente uma alta confiabilidade, beleza? Então, só para a gente continuar falando dessa condição. Cada átomo vizinho, quando eu for compartilhar um elétron com um átomo central, eu vou ter um modo com que eu vou fazer com que ele passe a ter quatro elétrons, né, ali adicionais. Então, o meu átomo em si, a gente vai ter quatro elétrons na minha camada de valência. Só que imagina só essa estrutura totalmente conectada em volta, que é o que acontece com esse nosso átomo central. Eu fico né, aqui um átomo central, os seus quatro elétrons, e outros quatro átomos que vai estar na sua redondeza, vai me totalizar uma quantidade total de 8 elétrons na sua órbita de valência. Então, os elétrons, né, eles não pertencem mais a um átomo só isolado. Ele vai pertencer a mais de um átomo em si. Então, é como se eu tivesse quatro átomos constituindo mais outros quatro, né, interagindo, não constituindo, mas interagindo. E aí a gente começa a entrar nessa condição da ligação covalente, tá? Se eu tenho cada átomo centrado e seus vizinhos estão compartilhando seus elétrons, a mesma ideia é válida para todos os outros átomos de silício. Então, o que eu estou falando para vocês? Que cada átomo dentro do nosso cristal de silício tem quatro vizinhos, beleza? Então, aqui na nossa figura A, eu consigo representar isso aqui e entender melhor. Na figura B, eu consigo ver esse modo simples, né, do conceito da minha ligação covalente, só que aqui na A eu consigo perceber, né, essa condição mesmo. Então eu consigo observar que eu vou ter, por exemplo, um átomo central e tanto a direita quanto a esquerda, superior ou inferior, eu vou ter uma condição para um par de elétrons. Então eu estou forçando condições iguais e opostas com uma atração nas direções opostas que vai manter o meu átomo ligado sobre ele, tá? Então é isso que a gente quer fazer e é isso que nós estamos buscando fazer. Então, essa é a nossa condição para ligação, nas ligações covalentes. Agora, pensando na relação de saturação da nossa valência, tá? Cada átomo
em um cristal de silício, sabendo que eu vou ter uma composição de 8 elétrons na sua órbita de valência, esses 8 elétrons vão produzir uma estabilidade química, que vai resultar num corpo sólido ali no nosso material de silício cristalino, que é o que a gente está buscando. Então, a ideia é o quê? Se não há 8 elétrons naturalmente, eu estou fazendo ligação para que ocorra isso. Então, quando não há 8 elétrons naturalmente num elemento, então parece existir uma tendência para o elemento combinar. E vai combinar, né, vai compartilhar os elétrons com outros átomos, do modo que tenha 8 elétrons na minha órbita mais externa. Só que a gente não vai entrar nessas equações avançadas de física e química parcialmente aqui para produzir essa estabilidade química. O que vai interessar para nós é essa condição de órbita de valência, se ele tem 8, e ele vai ficar saturado então em 8. Então, nenhum outro elétron pode manter fixo nessa última órbita minha, né? Nessa camada de valência. Então, é onde eu entro na minha condição de saturação de valência. Eu vou ter uma relação de n igual a 8. Então, a minha órbita de valência ela não pode manter mais do que 8 elétrons. Então, os meus 8 elétrons de valência são chamados de elétrons de ligação, porque são fortemente atraídos pelo meu átomo, tá? Em virtude dos elétrons de ligação ali do meu cristal de silício. Que, se eu tenho 8, ele passa a ser um isolante. Um isolante quase perfeito, ali pensando por uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, é bem aproximado, tá? Então, eu entendo a minha ligação covalente, eu entendo a minha condição de saturação, que a minha ligação vai ser o quê? Eu tenho o meu átomo central, ele vem me proporcionar o meu átomo central, lembrando, vem com 4 elétrons na camada de valência. Quando eu aproximo outros átomos, ele vai fazer a troca, né? Ele vai fazer a interação dessa ligação covalente. E então, eu tenho uma covalência, né, de interação dos meus elétrons para os meus átomos. E a minha saturação de valência é que o meu átomo de silício ele precisa ter até 8, n igual a 8, que vai ser o máximo em si. Só que chega uma outra condição, que seria aqui a nossa figurinha C, que é a nossa lacuna. Quando eu trabalho com uma temperatura ambiente ali, né, por exemplo, pensando numa relação de 25 graus Celsius, e eu tenho esses 8 átomos, né, esses 8 elétrons do meu átomo para a minha última camada de valência, eu preciso entender uma outra condição, que se eu tenho uma temperatura que parte acima do meu zero absoluto, né, que nem a gente comentou na aula, o zero absoluto é menos 273 graus Celsius, e eu apresento um aquecimento desse ambiente, então eu passo a provocar uma agitação no meu cristal de silício, eu entendo que se ele tem uma agitação, eu tenho uma temperatura que me proporciona uma vibração mecânica. E quando nós pegamos um objeto aquecido, nós sentimos o efeito da vibração do átomo. E é isso que acontece para que ele venha proporcionar o seu movimento. Então, no meu cristal de silício, a vibração do meu átomo ele pode ocasionalmente se deslocar de um elétron da minha órbita de valência, que é isso que vai acontecer. E, pensando nessa condição de órbita do meu elétron, ele vai se tornar um elétron livre, tá? Então, o meu elétron ele vai ser livre porque há uma temperatura, há uma agitação no meu átomo, né? Então, por meio disso, o meu elétron da minha órbita mais estável, né? Instável em si da minha saída, vem a proporcionar uma energia suficiente para ele mudar de uma órbita mais estável. Então, esse meu último elétron, aqui da minha última camadazinha, nessa imagem a gente só está representando o nosso último elétron, tá? Então, ele proporciona a sair. Quando ele sai e vai para outro átomo, pensa que aqui nós temos um outro átomo que está interagindo, tá? Como se eu tivesse outro átomo aqui, interagindo com esse outro, com outro e com outro. Então, no momento em que ele sai da minha órbita de valência, eu vou deixar uma lacuna aqui. A lacuna, então, ela vai se comportar ali como uma carga positiva, porque eu estou perdendo aqui uma parte de um elétron. Então, eu produzo, nesse momento, um íon positivo. A minha lacuna ela vai atrair e passa a capturar outro elétron, né,
de forma imediata. Então ele vai puxar um elétron mais próximo. Então vamos supor, esse meu elétron saiu daqui. Eu agora aqui fiquei com 7 elétrons, né, nessa camada. Então ele vai puxar um outro elétron daqui, que vai puxar um outro elétron de outro átomo, que vai puxar outro elétron de outro átomo. Então, essa lacuna atrai e captura outros elétrons de uma forma mais imediata, o mais próximo possível. E aí que a gente tem essas lacunas, né, uma diferença crítica entre o condutor e o semicondutor. As lacunas permitem aos semicondutores fazerem muitas coisas ali que pareceriam impossíveis para os nossos condutores, se eu olhar para eles. Só que eu penso numa condição de temperatura ambiente. Então eu tenho uma energia que está sendo produzida para esses elétrons livres. Então eu consigo ter um transporte de movimento nessa condição. E pensando nessa condição de energia, para a gente finalizar, eu vou fazer vários vídeos curtinhos para a gente explicar e avançar. Eu consigo ter então uma temperatura ambiente que vai interferir para que esteja circulando essa condição da minha lacuna, da minha saturação e da minha ligação covalente. As minhas vibrações, né, dos átomos de silício podem e vão ser devido a uma temperatura que vão ocasionar o meu deslocamento orbital, né, da minha valência. Só que pensando na minha condição do meu cristal de silício puro, o elétron livre ele vai se mover ali randomicamente mesmo através do meu cristal. Então ocasiona-se elétron livre que vai se aproximar de uma lacuna e vai atrair a captura de outro, beleza? Então para a gente finalizar essa condição aqui do cristal de silício, da sua propriedade, antes de entrar na condição de dopagem do silício, só para a gente ver as propriedades fundamentais, né? Que a ideia principal é o quê? Que se eu pego para um instante qualquer, no interior do meu cristal de silício, eu vou ter dois fatores basicamente ali que eu preciso que vocês compreendam. O primeiro é qual? Que está sendo gerado elétrons livres e lacunas, né, pela energia térmica. Então eu apresento uma energia térmica e aí vai ocorrer a agitação dele. Então através dessa agitação eu consigo, né, ter essa mobilidade dos meus elétrons livres. E a segunda é que quando ocorre uma recombinação com elétrons livres e as minhas lacunas. A primeira eu preciso proporcionar essa movimentação devido à energia térmica. E a segunda é que devido a essa recombinação, dessa agitação, ocorre-se uma recombinação. Tá? Então no meu cristal de silício puro, tem sempre o mesmo número de lacunas e elétrons livres. Por isso que a gente consegue fazer essa implementação, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos, né, em placas. Porque eu tenho uma energia térmica, né, eu tenho uma temperatura agitando aquela minha cristalização de silício que está combinada. Então eu consigo proporcionar esse movimento ordenado ali dos meus elétrons livres. Então eu tenho a minha mobilidade dos portadores, né, para o tipo de dopagem que a gente vai ver agora, consequentemente, na sequência de MiN e MiP. Vou deixar para a gente aprofundar isso aqui um pouquinho mais para frente. A nossa condutividade vai ser sigma, né, igual a Q de NMN mais P de MiP. E a nossa concentração intrínseca de Ni vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a décima, né, centímetros aqui menos 3, né. Então é muito menor, né, que metais e permite um controle via nossa dopagem.